Mulher, se você fica mais de 5 dias sem fazer cocô e não tá conseguindo emagrecer, fica comigo nesse vídeo porque o que eu vou te falar aqui vai resolver esse problema de vez. E você ainda vai conseguir perder a barriga da menopausa e eliminar esse peso aí que você não elimina. Bom, o que você vai aprender aqui nesse vídeo? Eu vou falar para você como que a menopausa afeta o intestino, tá? Vou responder uma pergunta que geralmente algumas mulheres se fazem, inclusive me perguntam, Lucas, intestino preso na menopausa é hormonal ou não é? Vamos falar sobre os erros fatais que você deve evitar se você quer realmente se curar dessa constipação e emagrecer de uma forma automática, vamos falar assim. Você vai entender o porquê que eu estou trazendo esse termo de automático e como melhorar o intestino preso e eliminar de vez essa barriga grande da menopausa. Beleza? Então tá, vamos lá. Se você, deixa eu me apresentar, porque caso você não me conheça, né, é muito bom você saber com quem você está aprendendo. Eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino para mulheres acima dos 40 anos e aqui no meu canal e lá no meu Instagram eu ensino você, moleque, que tem mais de 40 anos, a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Então vamos começar nosso conteúdo definindo o que é a constipação, como que você sabe que você está constipada. Apesar de ser algo simples e básico, eu tenho certeza que muitas mulheres não sabem de fato como que isso se diagnostica, acho que está certo, uma constipação. Mas o que a ciência traz? E um dado interessante aqui, só para você saber, nos Estados Unidos são realizados cerca de 2,5 milhões de consultas médicas por ano com pessoas se queixando com problema de constipação. Olha só que doido. E são gastos vários milhões de dólares com laxante. É muita loucura, né? Isso nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Se bem que nos Estados Unidos eu acho que é pior. Mas enfim, é um dado interessante. Mas vamos lá, vamos falar como que a ciência, né, diagnostica a constipação. Bom, existem 6 sintomas padrões, tá? E se você tiver 3 deles, você já tem o diagnóstico de constipação. Então, quais são esses 6 sintomas? Menos de 3 evacuações por semana, esforço ao evacuar, presença de fezes endurecidas ou em bolinhas, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução ou interrupção da evacuação e manobras manuais para facilitar a evacuação. Inclusive, se você tem 3 ou mais, coloca aqui se você tem constipação de verdade, né? Se você está enquadrada dentro desse diagnóstico, porque aqui a gente já começa, né, o nosso conteúdo entendendo o que leva uma mulher na menopausa a ter esses problemas aqui. Ou seja, o que leva, né, qual é a relação da menopausa com o intestino preso. Bom, o que a ciência mostra hoje, tá? E tudo que eu estou trazendo aqui para você é baseado em estudos, inclusive vou deixar aqui a referência dos estudos que eu utilizei para trazer esse conteúdo e vou trazer também um pouco do que eu trabalho dentro dos meus atendimentos, tá? Bom, existem 3 mecanismos que faz mulheres acima dos 40 anos que estão no climatério, na menopausa, a ter problemas de constipação. O primeiro são as alterações hormonais devido à idade. Você começa a ter uma queda de estrogênio e progesterona, que vai ter uma ação direta na motilidade intestinal. O que é isso? É o movimento do intestino. Então, esses hormônios, eles atuam nessa contração que o intestino faz para eliminar as fezes. Ou seja, se você tem menos hormônio, consequentemente, menos contração. Menos contração, menos possibilidade dessas fezes se locomover de uma forma eficiente e, obviamente, isso fica travado. E aí, quando essas fezes travam no intestino, elas começam, consequentemente, também a sofrer uma desidratação, porque o intestino, ele tira aquela água contida ali, e aí aquelas fezes, elas são literalmente uma barreira, né? Porque elas ficam ressecadas e aí sim que elas não conseguem se locomover. Só que não é só isso. Outro mecanismo, eu falei que são 3. Então, primeiro é a alteração hormonal. O outro mecanismo é uma alteração na microbiota intestinal. O que é isso? São as bactérias
do intestino, também conhecido como disbiose. Ou seja, você começa a ter muito mais bactérias ruins do que bactérias boas, e essas bactérias ruins, elas começam a gerar um processo inflamatório no seu intestino. Esse processo inflamatório, ele vai machucando, ele vai deixando esse intestino doente, fazendo com que ele perca outras ações, como, por exemplo, liberação de hormônios responsáveis por relaxar o intestino, sei lá. Vamos falar sobre esse ponto aqui, por exemplo. Né? A gente já falou do lance da motilidade, que os hormônios, eles... Então isso aqui já tem um outro prejuízo, né? Então você já não tem a contração natural, agora você também não tem mais aquele hormônio que dá uma relaxada no intestino. Entre várias outras coisas, tá? Porque o intestino, ele não só é responsável por eliminar fezes. Eu já atendi muitas pacientes que acreditavam que o intestino só tinha essa função. E não, ele tem muitas outras funções. Inclusive, do teu próprio emagrecimento, ele tem um impacto direto. Ele tem uma relação direta, por exemplo, com o teu metabolismo, com os teus hormônios, né, de fome, de saciedade, hormônios que vão ativar a queima de gordura. Sem contar que essas bactérias, além delas atuarem numa questão local, que é o intestino, elas também atuam no teu cérebro, no teu sistema nervoso, fazendo com que você fique com mais vontade, por exemplo, de comer doce. E aí você vai ter um comportamento alimentar que vai alimentar essas bactérias e que vai piorar essa inflamação e, consequentemente, também a tua constipação e, consequentemente, prejudicando mais o teu processo de emagrecimento. Olha só que coisa louca. Só que tem uma outra coisa que vai acontecendo a partir do momento que você vai inflamando mais com o tempo, né? Porque esse é um ciclo que se retroalimenta, ou seja, você tem uma alteração nas bactérias, as bactérias inflamam o seu intestino, essa inflamação prejudica todo o teu sistema biológico, teus comportamentos, essa alimentação errada, porque também você tem que se alimentar de uma forma correta. Eu vou te trazer algumas coisas que você pode fazer aqui para melhorar, tá? Porque se você não se alimenta corretamente, você gera uma irritação, ou seja, alimentos saudáveis podem prejudicar todo esse processo. E aí você vai entrando nesse efeito cascata que vai te colocando no fundo do poço. Acontece uma coisa chamada permeabilidade intestinal, que é basicamente o intestino permeável. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. O que é isso? É quando o seu intestino ele perde a tua capacidade de proteção. E aí, quando ele perde essa capacidade de proteção, eu vou estar colocando aqui na tela imagens, né, sobre o intestino saudável, como ele deve ser, o intestino inflamado, permeável. As bactérias, fungos, toxinas, pedaços de alimento que estão na tua corrente sanguínea, que estão no teu intestino, desculpa, vai para a tua corrente sanguínea e começam a ir para todo o teu corpo. E aí você acaba gerando um processo inflamatório generalizado. E aí é onde você tem vários outros tipos de problemas que começam a se manifestar. Problemas no cérebro como ansiedade, depressão, dores de cabeça, confusão mental. Você começa a ter problemas nos teus ossos. Então a gente tem aí, né, a artrite reumatoide, osteoporose. A gente tem problemas no sistema imunológico que vai atacar diretamente processos alérgicos. Enfim, é uma cascata de problemas que você literalmente começa a ter, que atinge outras áreas do seu corpo que afeta a tua saúde, a tua qualidade de vida. E quando a gente fala de saúde e qualidade de vida, a gente está falando de um corpo que já não consegue mais exercer funções de perda de peso, por exemplo. É um corpo que ele está totalmente no modo de defesa, de sobrevivência, ele quer eliminar, ele quer sair desse perigo, ele quer resolver esses problemas. Então, muitas das vezes você está nesse estado extremamente inflamada, toda alterada, e você está querendo emagrecer. E aí, se você não foca nisso, você vive nesse ciclo vicioso e nessa frustração e de que nada acontece. Então, o segundo mecanismo é esse, a alteração da microbiota com essa permeabilidade que vai gerar esse efeito todo e, obviamente, isso também trava o seu intestino. E a gente tem um terceiro fator, que são os fatores de estilo de vida, né? É onde você começa, por exemplo, a ter um sono ruim, você começa a ter um nível de estresse muito elevado, você é uma mulher sedentária, você usa medicações, né, como
medicações hormonais ou medicações psicológicas, como antidepressivo, ansiolítico, alimentação que não está alinhada para o que você precisa. Então você é aquela mulher que só se alimenta saudável, está buscando comer mais legumes e frutas de uma forma, né, que não tem assim um critério. Você vive comendo mamão, vive tomando água, vive comendo fibra de uma forma aleatória porque você acha que isso vai solucionar. Só que, como eu falei, existem alguns elementos que prejudicam todo esse processo digestivo e intestinal, porque esse intestino ele não está em condições adequadas para lidar com uma alimentação, vamos dizer assim, mais geral, ainda que ela seja saudável, né? E aí você vai entender que existem alguns elementos e critérios no aspecto de alimentação para resolver isso. E aí é aqui que a gente trata. Mas esses fatores, eles vão piorar. Eles literalmente pioram. E aí é onde a gente entende, né, como que a menopausa ela vai afetar e ela vai intensificar, de repente, o problema de intestino preso, caso você já vinha tendo esse problema antes, né? E aí você tem essa piora, ou então, se você nunca teve, chegou na menopausa, começou a ter essa explicação. E aí existe um ponto que é o que ninguém te conta. Porque talvez você já tivesse até ouvido falar algumas coisas que eu ouvi, principalmente parte hormonal. E aí vem aquela pergunta, Lucas, o intestino preso, então, ele é hormonal? O que ninguém te conta é que não existe uma única origem. O que eu quero dizer com isso? Não existe o tipo assim, são os hormônios. Então é por causa dos hormônios que você é por causa da queda hormonal que você sofre tudo isso. A verdade é que existe uma ordem hierárquica. A gente tem o gatilho, então a gente tem um gatilho, é uma ordem hierárquica, então vem do primeiro, segundo, terceiro. Então a gente tem o hormônio, que é o gatilho, tá? Só que o gatilho, ele só vai influenciar negativamente através de uma coisa. É basicamente uma coisa que vai definir isso. O teu estilo de vida. Os fatores do estilo de vida. E vai ter um outro elemento que vai ser um intensificador. Intensifica para o bom ou intensifica para o ruim. Que é o quê? É a saúde intestinal. É a minha microbiota. Como que tá as minhas bactérias? Se essas bactérias elas estão alteradas, tem mais bactérias ruins do que boas, e o meu estilo de vida, os fatores de estilo de vida não estão alinhados, esquece. É o que você está vivendo hoje. E aí você pode falar, mas Lucas, poxa, eu faço as coisas que os profissionais falam. Poxa, eu estou bebendo água, eu estou buscando ter uma alimentação saudável, eu faço exercício pra caramba, estou na academia. E mesmo assim as coisas não resolvem. Por que não resolvem? Porque isso que você está fazendo não está adaptado para os fatores hormonais. E esse é um grande problema que eu vejo nos meus atendimentos. Muitas mulheres que chegam até mim, elas tentam mudar por exemplo, o emagrecimento, né? Elas tentam mudar o estado físico delas, elas tentam emagrecer seguindo o jeito tradicional de emagrecimento. Elas tentam resolver constipação fazendo coisas como se o intestino delas fossem saudáveis. Por quê? Comer mamão, fibra, tomar água, são elementos excepcionais quando o intestino está saudável. Porque quando o intestino está desequilibrado, desregulado, essas coisas não vão ter efeito. Entende? Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito vamos botar assim, você precisa seguir uma estratégia para você que tem mais de 40 anos, que vai respeitar todas essas alterações. Porque veja, e aqui eu vou te dar uma coisa interessante aqui, que eu já falei em vários outros conteúdos, se você já faz parte do canal há mais tempo, você sabe. Feijão, brócolis, alho, cebola, maçã, pera, alguns alimentos, eles são saudáveis. Esses alimentos, se o seu intestino tiver com uma disbiose inflamado, eles podem ser um problema para você. Olha só que interessante. Se você, agora vamos falar de exercício, poucas pessoas pensam nisso. Se você está toda inflamada,
não tem energia, não tem disposição, não tem um sono bom e você está se esforçando para ir para academia ou fazer qualquer outra atividade, essa atividade não está surtindo efeito. Sabe por quê? Porque o teu corpo está no estado extremamente estressado. E quando você faz atividade, ela aumenta o estresse. Porque, não sei se você sabe, mas a atividade física é estressante. Só que você, na recuperação, no descanso, na nutrição adequada, você restaura isso, obviamente, você tem todos os efeitos positivos da atividade. Só que, quando você está todo alterado, você não tem essa capacidade de recuperação, você só está prejudicando mais o teu corpo, o intestino principalmente. Percebe que existe uma nuance aqui? Existe algo mais específico. É igual uma mulher, por exemplo, não vou falar assim, uma pessoa que tem diabetes. Uma pessoa que tem diabetes, ela não pode seguir uma alimentação de uma pessoa que não tem uma diabetes. Existem elementos específicos para quem tem diabetes. Existe um controle, existe várias coisas aqui importantes. E você hoje precisa entender isso, para que você se liberte dessa vida que você vive, dessa qualidade de vida péssima que você vive. E é batata. 99% das mulheres que eu falo, 99%, elas estão cometendo esse erro, estão fazendo coisas do passado. Não estão buscando fazer coisas que vão literalmente estar adaptada e adequada para a realidade dela, que é uma realidade de climatério na menopausa. E qual é o erro fatal a partir do momento que você vive constipada? Cara, você fica lá 5 dias sem ir no banheiro, cheio de fezes, travado, cheio de gases, mau humor, você sabe como que fica. Eu sei porque eu já atendi muitas pacientes assim. Vai lá no laxante. Tem mulheres que nem laxante mais resolve, para ver o quanto o intestino já tá, cara, debilitado. Mas qual é o problema do laxante? Você literalmente, a cada vez que você toma o laxante, você está cavando a própria cova. Porque o uso do laxante aumenta, lembra da permeabilidade intestinal? O uso do laxante aumenta a permeabilidade intestinal. Obviamente, se você tem mais permeabilidade, se tem mais bactérias, fungos, toxinas, pedaços de alimento entrando para a tua corrente sanguínea, mais inflamação no corpo. Se você tem mais inflamação no corpo, mais dores, mais disfunção psicológica, por exemplo, mais alterações hormonais, uma série de coisas. Só que intensificado. E aí a gente fala que é mais inflamação, né? Consequentemente, e o intestino mais travado. Eu já atendi muitas mulheres que, cara, você vai ver. Eu vou daqui a pouco postar. Eu vou botar até aqui agora, pra você ver. Eu vou até botar aqui, ó. Olha só, olha essa mensagem aqui, ó. Lucas, você me devolveu qualidade de vida. Nem estou falando do corpo perfeito, mas sim de ter um intestino funcionando normal. Isso não tem preço. Foram 30 anos de sofrimento gastando e nada funcionava. Você ainda vai ter orgulho de mim e do lindo trabalho com você vem fazendo a todos nós. Essa é uma paciente que passou basicamente 30 anos sofrendo de constipação. Ela começou a aplicar o protocolo, começou a desinflamar e resolveu. Então, como que você melhora o intestino preso e elimina essa barriga que te incomoda hoje da menopausa? Eu vou te trazer aqui, tá, pequenos passos para você já começar a implementar, mas o que você precisa literalmente fazer de uma forma bem resumida é tratar a inflamação, ou seja, desinflamar o intestino. E aí você vai ter basicamente 3 etapas, né? De acordo com o meu protocolo que eu faço com esses pacientes, são 3 etapas. E se você quiser saber mais sobre esse protocolo, ter um acompanhamento para a gente fazer isso de forma personalizada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas o que você pode fazer agora? Você tem que focar em 4 coisas, tá? Primeira coisa é a motilidade intestinal. Lembra que a alteração do hormônio, ele para o teu intestino, ou ele prejudica mais essa contração. E para que você consiga eliminar fezes, você precisa contrair, você precisa estimular essa contração. A melhor forma para você fazer isso é tendo uma rotina alimentar. Não adianta você só usar alimentos laxativos, não adianta você ficar tomando muita água. Essas coisas, elas, como eu falei, só funcionam quando o seu intestino está saudável. Aqui você precisa começar a criar uma rotina alimentar para que o seu intestino comece a se acostumar a essa estrutura.
O que eu quero dizer com isso? O que é a rotina alimentar? É só a gente olhar para o teu trabalho. Rotina de trabalho. Se você trabalha, você sabe que você tem uma quantidade de vezes que você vai no trabalho ao longo da semana. Dentro desse quando você tem lá, né, você tem uma quantidade de vezes, você tem uma quantidade de horários que você tem que ficar no trabalho e você tem tarefas a cumprir. Quando a gente fala de rotina alimentar, o que eu estou falando de uma forma bem simplificada? Você tem uma alimentação que começa no início do dia e termina no final do dia, e essa alimentação tem que acontecer todos os dias. Essa estrutura, essa rotina. Então, dentro do meu protocolo, a primeira etapa do método, que é a eliminação das bactérias ruins, a gente começa com uma rotina alimentar de 5 refeições. Eu sei que aqui tem agora, quando você ouve 5 refeições, eu sei que dá um bug no teu cérebro, eu sei que trava, eu sei que muitas mulheres começam a ter as crenças batendo, nossa, mas eu vou engordar, poxa, eu como 2 vezes não resolve. Cara, tem que se abrir, tá? Eu não vou gastar aqui o tempo falando sobre isso, tem vídeo aqui no canal falando sobre as 5 refeições, inclusive vou deixar aqui, vai estar aparecendo aqui em cima. Mas o que eu tenho que falar é que isso aqui, nossa, liberta muitas mulheres. Eu vou até colocar agora aqui na tela, só para você ver, em 7 dias, olha só o que essa paciente falou para mim, ó. Essa paciente aqui, ela falou o seguinte, olha, estou impressionado com esse método. Para quem não sabe, sempre tive problemas com o meu intestino, só ia no banheiro com laxante. E aí ela entrou no método, logo na primeira semana, o meu intestino começou a funcionar sem remédios. Essa paciente, ela ficava até 7 dias sem ir no banheiro se ela não estivesse tomando laxante. Inclusive, vou até colocar aqui a foto dela de 30 dias. Ela conseguiu voltar a ir no banheiro em 7 dias, sem tomar laxante, e perdeu 10 centímetros de barriga. Era uma paciente que tinha muita distensão, você vai perceber na foto, né? Que diminuiu muito a cintura. Ela desinflamou bastante e depois disso nunca mais precisou usar laxante. Por quê? Porque a gente ajustou toda a alimentação, mas uma das coisas que ela não fazia era seguir essa estrutura. E por isso que funciona rápido. Obviamente que isso vai depender muito do grau de inflamação. Então essa paciente aqui, por exemplo, ela não era uma paciente que estava mega inflamada, mas ela estava inflamada a ponto dela não conseguir ir no banheiro. Então a gente ajustou isso, aumentou a motilidade e aí ela voltou ao banheiro. E o que acontece? Por que as 5 refeições? Porque cada momento que você come, esse alimento ele está estimulando o intestino a funcionar. Ainda que esse intestino ele esteja inflamado, doente, ele tem que trabalhar. Ele tem que... é meio que você assim, forçando ele de uma forma natural, obviamente, a trabalhar. Só que quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de nutrição. E por isso que 5 refeições, ela tanto ajuda na motilidade, na extinção do intestino preso, mas também na eliminação das bactérias ruins, na desinflamação, porque a cada refeição eu estou tendo a possibilidade de fornecer nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes, entre vários outros efeitos. Então eu tenho uma carga nutricional poderosa demais. Então você imagina, você fazer 5 refeições todos os dias, cara, em 7 dias você tem algo extraordinário. Até porque é uma coisa natural e o nosso corpo, ele sempre vai ter uma maior eficiência nutricional a partir dos alimentos do que um suplemento, por exemplo. Ainda que ele esteja numa condição de inflamado, de doente. Então isso aqui é importante, tá? Aí, com o plus, né, obviamente, já estou ajustando a base, já estou aumentando ali a frequência de alimentações, estimulando o meu intestino de uma forma natural a trabalhar, aí eu começo a introduzir os alimentos laxativos. Então, quando eu falo para os pacientes, olha, dá preferência, por exemplo, para o mamão. É importante você variar as frutas, mas dá preferência para o mamão, dá a preferência para uma ameixa, de repente, né? Porque são alimentos laxativos. E aí a gente literalmente vai tendo esse combo, né? De estímulo, e isso ajuda bastante, tá? Mas só comer esses alimentos não funciona. Depois, uma outra coisa que é importante, muitas mulheres acabam caindo nessa falha, porque não sabem, é diminuir a irritabilidade intestinal. E lembra que eu falei para você que existem alimentos saudáveis que geram irritação? Essa irritação, nada mais nada menos, é o que? É o estufamento. São os gases. Então, quando você come ali, por exemplo, um pão, ou quando você come um feijão, ou um brócolis, ou um repolho, e você estufa. Esse estufamento, ele trava o teu intestino também. Então, para que você volte a fazer o cocô naturalmente, você precisa diminuir
e eliminar essa irritação. E como você faz isso? Eliminando os alimentos irritativos. E a melhor forma de você fazer isso é se autoavaliando. Comeu um pão com ovo de manhã, sentiu estufamento? Senti, cara, tira o pão. Faz um teste no dia seguinte de você comer, sei lá, tapioca com ovo. Sentiu estufamento com tapioca com ovo? Não, ótimo. Esse vai ser minha base de café da manhã, por exemplo. Ah, vou testar aqui, sei lá, comer uma mamão com ovo. Sentiu estufamento? Não, ótimo. Outra refeição boa que eu posso fazer. Então você vai fazer isso em todas as refeições e você vai começar a identificar quais são os alimentos que estão gerando esse estufamento. Os mais óbvios hoje, por exemplo, né, leites e derivados, glúten, feijão, brócolis, repolho, alho e cebola tem um potencial irritativo. Vale ressaltar que essa retirada, essa eliminação, ela não é para sempre. Ela é só no início, porque o intestino está bem irritado, inflamado e com um desequilíbrio digestivo que não dá conta. Mas quando você começa a desinflamar, e aí esse intestino volta a ter capacidade digestiva e mais saúde, você já tem mais condições de comer esses alimentos e aí você obviamente volta, né, a ter uma alimentação um pouco mais livre, diversificada. Mas agora é muito importante você fazer isso. Terceiro ponto, tratar a disbiose, tá? E aí essa disbiose, como eu falei, assim, para você tratar ela na raiz, resolver o problema, tem que passar pelo processo que eu te falei. Eliminar as bactérias ruins, regenerar o intestino e colocar as bactérias boas, isso é o que eu faço dentro do protocolo. Mas para você hoje já ter uma direção, quais são os melhores alimentos que ajudam você a recuperar as bactérias boas, que ajuda você a eliminar as bactérias ruins? Legumes, diversificar a oferta de legumes, sempre olhando para aqueles que não te deixam estufada, e frutas. Ou seja, se você começar hoje a colocar 2 tipos de legumes diferentes no almoço e 2 tipos de legumes diferentes no jantar e comer uma fruta em cada refeição, você já vai ter um maior índice de melhorar a tua microbiota e começar a tratar essa disbiose. Vai por mim. Se você trabalhar nisso, diversificação de legumes, obviamente, né, sempre selecionando aqueles que não te deixam estufada e desfrutando mais das frutas, de preferência variadas, né? Vamos botar, cara, uma mamão de manhã, no lanche da manhã você come uma banana, no almoço você come uma laranja, à tarde você come uma outra fruta e à noite uma outra fruta. Você vai estar diversificando muito os nutrientes, as fibras, e isso ajuda muito na microbiota, tá? E por fim, se hoje você está querendo emagrecer, está querendo perder gordura, uma coisa extremamente importante e que elimina todos os medos possíveis associados às 5 refeições é o controle alimentar. Emagrecimento, ele segue um princípio básico. Você tem que comer menos do que você gasta. Esse é o princípio básico, não é só isso, tá? Então, se você tem que comer menos do que você gasta, como que você sabe disso? Controlando. Então, quando eu falo que você tem que comer 5 vezes ao dia, não é você comer o quanto você quer, existe uma quantidade. Então, eu não quero deixar complexo isso. O que eu quero que você faça? Comece a olhar para as quantidades. Comece a se atentar, a partir das 5 refeições, quantidades porcionadas, por exemplo. Porque você vai perceber que se você começar a fazer 5 refeições, você não vai ter fome como você está acostumado a ter em algumas refeições. E isso vai te ajudar, por exemplo, a ter que porcionar. Porque você não pode deixar de comer. Ah, eu não estou com fome no almoço, eu não vou comer. Não, você tem que comer. Porque você vai estar aumentando a motilidade, você vai estar estimulando o teu intestino a trabalhar, você vai aumentar a oferta nutricional. Só que aí o que vai acontecer? Você vai comer menos. Só que aí você comendo menos, você também está tendo uma intenção de porção. Sei lá, então vamos falar aqui, dar um exemplo de almoço, né? Cara, você pode pegar, né? Vamos dividir o prato em 4. Acho que essa é a melhor forma de você começar. 1/4 do prato você bota do carboidrato. Metade do prato você coloca a proteína com legumes. E outro 1/4 do prato você bota ali, de repente, um feijão, se você gosta de feijão, né? Ou, sei lá, você bota uma fruta naquele 1/4, enfim. É uma forma de você fazer isso, tá?
Então, assim, com essas 4 coisas aqui, você já começa a ter uma melhora significativa. Lembrando que isso aqui a gente está falando de tratar o problema pela raiz. Não estou falando de coisas que vão tratar sintoma, não. É tratamento pela raiz. Obviamente que isso aqui é o primeiro passo, são as primeiras coisas que você já pode implementar agora, depois desse vídeo, para ter melhores resultados, né? Começar a ver uma mudança, mas para que você literalmente acabe com isso e nunca mais volte a ter, é preciso fazer todo o tratamento de desinflamação do intestino. Como eu falei no meu protocolo, eu faço esse acompanhamento, eu construo todo o protocolo para você passar pelas 3 etapas e te ajudo, enfim, todo o processo. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar o link na descrição. Eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você teve algum insight que, enfim, né, trouxe coisas boas para você. Curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que quer emagrecer, tá com constipação, tenho certeza que vai ajudar ela também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdo sobre emagrecimento feminino acima dos 40 anos e saúde intestinal. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.